pessoal, voltei e agora eu vou começar a leitura do primeiro trecho que se chama Burgueses e Proletários. Logo nesse título já tem uma nota, né, que é a primeira nota comentando o livro, então eu vou ler, porque como vocês não têm acesso ao material escrito, né, é importante saber todas as informações que o autor do livro ou o editor do livro queria que vocês tivessem. Então, na primeira nota diz o seguinte: por burgueses, entende-se a classe dos capitalistas modernos, que são proprietários dos meios sociais de produção e utilizam o trabalho assalariado. Por proletários, a classe dos modernos trabalhadores assalariados, que não possuindo meios próprios de produção, dependem da venda de sua força de trabalho para sobreviver. Observação de Engels, incluída na edição inglesa de 1888. Então, apesar de ser uma nota só sobre um título, né, já carrega informações muito importantes, principalmente para quem nunca ouviu falar desses termos, né, burguesia e proletariado. Então, fica essa introdução, né, acho que Engels foi muito feliz em explicar isso, porque às vezes aparece nesse texto muitos termos que para a época poderia ser muito usual as pessoas falarem, e hoje em dia não. Então, continuando a leitura, a história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membros das corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira, ou com o declínio conjunto das classes em conflito. Nas épocas anteriores da história, em quase todos os lugares, encontramos sociedades estruturadas em vários segmentos, em uma hierarquia diferenciada das posições dos indivíduos. Na Roma Antiga temos patrícios, guerreiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, membros de corporação, artesãos e servos. Além disso, em quase todas essas classes, novas subdivisões. A moderna sociedade burguesa, que surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe. Ela apenas colocou novas classes, novas condições de opressão e novas formas de lutas no lugar das antigas. Nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se, contudo, por ter simplificado os antagonismos de classe. Toda a sociedade se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas, a burguesia e o proletariado. Dos servos da Idade Média nasceram os burgueses livres das primeiras cidades. A partir destes, desenvolveram-se os primeiros elementos da burguesia. Aí aqui só colocar um comentário, né, que eu tenho estudado um outro texto também de Marx, e é justamente como ele explica como nasceram os primeiros burgueses, né, que a partir do momento que esses servos da Idade Média, eles foram expulsos, né, desapropriados das terras comunais feudais, alguns obtiveram êxito, né, e conseguiram acumular capitais, seja por venda de mercadorias ou por outros processos, arrendando terra para outros trabalhadores. Então, desses trabalhadores livres, né, da Idade Média, esses servos, né, na verdade que ainda não existiu o termo trabalhador, desses servos livres nasceram tanto os primeiros burgueses quanto os primeiros proletários, né? E claro que também vieram pessoas de outras classes que estavam em deteriorização. O próprio os senhores feudais, né? Pessoas que antes estavam no poder também migraram ou para a burguesia ou para o proletariado. A descoberta da América e a circunnavegação da África abriram um novo campo de ação para a burguesia nascente. Os mercados da Índia e da China, a colonização da América, o comércio com as colônias, o aumento dos meios de troca e do volume das mercadorias em geral trouxeram uma prosperidade até então desconhecida para o comércio, a navegação e a indústria, e com isso desenvolveram um elemento revolucionário dentro da sociedade feudal em desintegração.
A forma tradicional, feudal ou corporativa, de funcionamento da indústria não permitia atender às necessidades crescentes decorrentes do surgimento de novos mercados. Em seu lugar, aparece a manufatura. O mestre das corporações é deslocado pelo pequeno industrial. A divisão do trabalho entre as diversas corporações desaparece diante da divisão do trabalho no interior das oficinas. No entanto, os mercados continuaram crescendo e as necessidades aumentando. Também a manufatura não dava conta. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. No lugar da manufatura, surgiu a grande indústria moderna. No lugar dos pequenos produtores, os industriais milionários, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos. A grande indústria criou o mercado mundial, preparado pela descoberta da América. O mercado mundial promoveu um desenvolvimento incomensurável do mercado, da navegação e das comunicações. Esse desenvolvimento, por sua vez, voltou a impulsionar a expansão da indústria. E na mesma medida em que indústria, comércio, navegação e estradas de ferro se expandiam, desenvolvia-se a burguesia, os capitais se multiplicavam e, com isso, todas as classes oriundas da Idade Média passavam ao segundo plano. Vemos assim como a burguesia moderna é ela mesma o produto de um longo processo, moldado por uma série de transformações nas formas de produção e circulação. Cada uma dessas etapas de desenvolvimento da burguesia foi acompanhada por um progresso político correspondente. Segmento social oprimido sob a dominação dos senhores feudais, organizado em associação armada autogerida na comuna. E aí ele fala dessa transição, numa nota, que eu vou ler aqui, a segunda nota do texto. Na segunda nota ele diz o seguinte: as cidades nascentes na França se autodenominavam comunas, até mesmo antes de conquistarem os direitos políticos e a administração autônoma, na qualidade de terceiro estado, frente aos senhores feudais e aos mestres das corporações. De modo geral, tomamos a Inglaterra como país típico do desenvolvimento econômico da burguesia e a França como referência de sua evolução política. A nota que eu acabei de ler, ela foi feita por Engels na edição inglesa de 1888. Continuando a leitura, vou só voltar a ler esse trecho, vocês já sabem o que significa a comuna e como se divide o estudo, da ascensão da burguesia entre a parte econômica e a parte política, quais são os países que a gente tem mais atenção para estudar esses dois momentos. Então, vou ler de novo, só para fazer sentido. Cada uma dessas etapas de desenvolvimento da burguesia foi acompanhada por um progresso político correspondente. Segmento social oprimido sob a dominação dos senhores feudais, organizado em associação armada autogerida na comuna, aqui República Urbana Independente, ali terceiro estado sujeito aos impostos da monarquia, ou mais tarde, no período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, no geral, principal fundamento da grande monarquia. Com o estabelecimento da grande indústria e do comércio mundial, a burguesia conquistou finalmente o domínio político exclusivo no Estado representativo moderno. Então, nesse parágrafo, ele está justamente falando como foi a ascensão política. Foi bem confuso, porque a pontuação está extremamente intercalada, mas espero que tenha dado para entender alguma coisa. Qualquer coisa vocês pegam o texto, viu, gente? Está na página 11 desse livrinho. Continuando. O poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo. A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. Onde passou a dominar, destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Dilacerou sem piedade os laços feudais, tão diferenciados que mantinham as pessoas amarradas a seus superiores naturais, sem pôr no lugar qualquer outra relação entre os indivíduos, que não o interesse nu e cru do pagamento impessoal e insensível em dinheiro. Afogou na água fria do cálculo egoísta todo o fervor próprio do fanatismo religioso, do entusiasmo cavalheiresco e do sentimentalismo pequeno-burguês.
dissolveu a dignidade pessoal no valor de troca e substituiu as muitas liberdades conquistadas e decretadas por uma determinada liberdade, a de comércio. Em uma palavra, no lugar da exploração encoberta por ilusões religiosas e políticas, ela colocou uma exploração aberta, desavergonhada, direta e seca. A burguesia despiu de sua auréola todas as atividades veneráveis, até agora consideradas dignas de pudor piedoso. Transformou o médico, o jurista, o sacerdote, o poeta e o homem de ciência em trabalhadores assalariados. Visita da minha gatinha. A burguesia rasgou o véu comovente e sentimental do relacionamento familiar e o reduziu a uma relação puramente monetária. A burguesia revelou, como a brutal demonstração de força da Idade Média, que a reação tanto admira, encontra seu complemento natural na mais inerte ociosidade. Primeiro, ela demonstrou o que a atividade humana pode realizar. Construiu maravilhas maiores que as pirâmides egípcias, os aquedutos romanos e as catedrais góticas. Conduziu expedições que tiram o brilho das grandes migrações e das cruzadas. A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto, as relações de produção e, por conseguinte, todas as relações sociais. A conservação inalterada dos antigos modos de produção era a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. A transformação contínua da produção, o abalo incessante de todo o sistema social, a insegurança e o movimento permanentes distinguem a época burguesa de todas as demais. As relações rígidas e enferrujadas, com suas representações e concepções tradicionais, são dissolvidas, e as mais recentes tornam-se antiquadas antes de se consolidar. Tudo que era sólido desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. Nesse período todo, ele está então falando da mudança cultural, que aconteceu a partir da mudança no modo de produção, quando a gente passa do feudalismo, para o período capitalista, burguês, enfim. A necessidade de mercados sempre crescentes para seus produtos impele a burguesia a conquistar todo o globo terrestre. Ela precisa estabelecer-se, explorar e criar vínculos em todos os lugares. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para grande pesar dos reacionários, ela retirou a base nacional da indústria. As indústrias nacionais tradicionais foram e ainda são a cada dia destruídas. São deslocadas por novas indústrias, cuja introdução se tornou essencial para todas as nações civilizadas. Essas indústrias não utilizam mais matérias-primas locais, mas matérias-primas provenientes das regiões mais distantes, e seus produtos não se destinam apenas ao mercado nacional, mas também a todos os cantos da terra. Em vez das necessidades antigas, satisfeitas por produtos do próprio país, temos novas demandas supridas por produtos dos países mais distantes, de climas os mais diversos. No lugar da tradicional autossuficiência e do isolamento das nações, surge uma circulação universal, uma interdependência geral entre os países. E isso tanto na produção material quanto na intelectual. Os produtos intelectuais das nações passam a ser de domínio geral. A estreiteza e o isolamento nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis, e das muitas literaturas nacionais e locais nasce uma literatura mundial. Com a rápida melhora dos instrumentos de produção e das comunicações, a burguesia logra integrar na civilização até os povos mais bárbaros. Os preços baratos de suas mercadorias são a artilharia pesada com a qual ela derruba todas as muralhas da China e faz capitular até os povos bárbaros mais hostis aos estrangeiros. Sob a ameaça da ruína, ela obriga todas as nações a adotarem um modo burguês de produção. Força-as a introduzir a assim chamada civilização, quer dizer, se tornarem burgueses. Em suma, ela cria o mundo à sua imagem e semelhança. A burguesia submeteu o campo à cidade, criou cidades enormes,
aumentou prodigiosamente a população urbana em comparação com a rural, e dessa forma arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da vida do campo. Assim como colocou o campo sob o domínio da cidade, também pôs os povos bárbaros e semi-bárbaros na dependência dos civilizados, as nações agrárias sob o jugo das burguesas, o Oriente sob o Ocidente. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Ela aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. Resultou daí a concentração do poder político. Províncias independentes, ligadas até então por débeis laços, mas com interesses, leis, governos e aduanas diferentes, foram reunidas em uma só nação, com apenas um governo, uma legislação, um único interesse nacional de classe e uma só fronteira aduaneira. Durante sua dominação, que ainda não completou um século, a burguesia desenvolveu forças produtivas mais maciças e colossais que todas as gerações anteriores. Dominação das forças da natureza, maquinaria, aplicação da química na indústria e na agricultura, navegação a vapor, estradas de ferro, telégrafo elétrico, desbravamento de regiões inteiras, adaptação dos leitos dos rios para a navegação, fixação de populações vindas não se sabe bem de onde, que séculos anteriores poderiam imaginar quanta força produtiva se escondia no seio do trabalho social. Vemos, portanto, que os meios de produção e de circulação sobre os quais a burguesia se apoia formaram-se na sociedade feudal. Em uma certa etapa do desenvolvimento desses meios de produção e de circulação, as forças produtivas não encontravam mais correspondência com as relações com as quais a sociedade feudal produzia e trocava, com a organização feudal da agricultura e da manufatura, em suma, com as relações de propriedade. Então ele diz, que nesse ponto, do desenvolvimento do capitalismo, as forças produtivas, ou seja, os trabalhadores, também, eles não encontravam mais correspondência, entre os dois modos de vida. Então foi uma transição mesmo e, enfim, não era mais possível coexistir, digamos assim, as duas formas, a forma feudal e a forma capitalista de produção. Estas obstruíam a produção em vez de incentivá-la, transformando-se em outras tantas amarras que a paralisavam. Elas precisavam ser destroçadas e foram destroçadas. Justamente, os modos de produção feudal, estava obstruindo a produção capitalista, ao invés de incentivar. Então, por isso, ela acabou, foi extinta. Tanto por meios econômicos quanto políticos e, enfim. No seu lugar, apareceu a livre concorrência, com sua organização social e política correspondente, sob a dominação econômica e política da classe burguesa. Em nossos dias ocorre uma evolução semelhante. As relações de produção e de circulação burguesas, as relações burguesas de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que como por encanto criou meios de produção e de circulação tão espetaculares, mais parecem um feiticeiro que não consegue controlar os poderes subterrâneos que ele mesmo invocou. Há décadas, a história da indústria e do comércio se restringe à revolta das modernas forças produtivas contra as modernas relações de produção, contra as relações de propriedade que constituem as condições vitais da burguesia e de seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais, que, repetidas periodicamente, cada vez maiores, ameaçam a sociedade burguesa. Por coincidência, estamos vivendo agora, numa grande crise do capitalismo. Nessas crises, grande parte não só da produção, mas também das forças produtivas criadas é regularmente destruída. Nas crises, irrompe uma epidemia social que, em épocas anteriores, seria considerado um contrassenso. A epidemia da superprodução. E aí, fazendo um parênteses, hoje a gente tem essa problemática do petróleo, Nós temos vários navios por aí flutuando no mar com muitos litros, muitos barris de petróleo, e todos os nossos tanques em terra, todos os nossos armazenamentos estão todos cheios e, enfim, não há consumo e
Mais uma característica da crise do capitalismo. A sociedade se vê de repente em uma situação de barbárie momentânea. A fome e uma guerra geral de extermínio parecem cortar todos os suprimentos de meios de subsistência. A indústria e o comércio parecem aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui civilização demais, meios de subsistência demais, indústria e comércio demais. As forças produtivas de que dispõe não servem mais para prover as relações burguesas de propriedade. Ao contrário, elas se tornaram poderosas demais para tais relações, sendo obstruídas por elas. E tão logo superam esses obstáculos, elas desorganizam a sociedade e colocam em risco a existência da propriedade burguesa. Aqui é um paralelo um pouco distante, né? Não muito a ver com o que tem. Eu, pelo menos, não consigo enxergar essa força do proletariado nesse momento, né? Mas claro que, com certeza, tanto é que parando, né, os trabalhadores de irem para os seus locais de trabalho por conta da epidemia, da pandemia de corona, há uma queda enorme nos ganhos dessa classe burguesa. Então, ficando em casa, basicamente, a gente consegue causar um imenso dano a essa organização social, né? E daí fica mais claro qual que é o poder do trabalhador nessa relação, né? Que aparentemente é nulo, mas quando a gente se une, né? Quando a gente trabalha de forma conjunta, a gente vê que não existe burguesia sem o trabalho assalariado. As relações burguesas se tornaram estreitas demais para conter toda a riqueza por ela produzida. Como a burguesia consegue superar as crises? Por um lado, pela destruição forçada de grande quantidade de forças produtivas. Por outro, por meio da conquista de novos mercados e da exploração mais intensa de mercados antigos. Mas através de quê, portanto? Da preparação de crises mais gerais e violentas e da limitação dos meios que contribuem para evitá-las. As armas com as quais a burguesia abateu o feudalismo se voltam agora contra ela mesma. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que a levaram à morte. Produziu também os homens que usarão essas armas, os trabalhadores modernos, os proletários. Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos trabalhadores modernos que só sobrevivem se encontram trabalho, e só encontram trabalho se este incrementa o capital. A função desse trabalho, no caso, tem que ser enriquecer, né, o burguês dono do capital, senão não existe trabalho dentro da classe, dentro da organização capitalista. Esses trabalhadores, que são forçados a se vender diariamente, constituem uma mercadoria como outra qualquer, por isso exposta a todas as vicissitudes da concorrência e todas as turbulências do mercado. Com a expansão da maquinaria e da divisão do trabalho, o trabalho dos proletários perdeu toda a autonomia e deixou assim de interessar ao trabalhador. Ele se torna um apêndice da máquina. Dele se exige o trabalho manual mais simples, monótono e fácil de aprender. Os custos do trabalhador se resumem aos meios de subsistência de que necessita para se manter e se reproduzir. O preço de uma mercadoria, portanto, também do trabalho, é igual aos seus custos de produção. E aqui a gente tem uma nota, que é a terceira nota, eu vou ler aqui para vocês. Nota 3. Em obras posteriores, em vez dos conceitos de valor do trabalho e preço do trabalho, Marx e Engels utilizam um conceito mais preciso de valor da força de trabalho e preço da força de trabalho. Nota da edição alemã na página 649. Então, vou continuar aqui, né? O preço de uma mercadoria, portanto, também do trabalho, é igual aos seus custos de produção. Quanto mais adverso o trabalho, menor o salário. Mais ainda, na medida em que maquinaria e divisão do trabalho se expandem, aumenta a massa de trabalho, seja pelo aumento do tempo de trabalho, seja pela exigência de mais trabalho no mesmo intervalo de tempo, maior velocidade das máquinas, etc. Vou reler esse trecho para usar na edição, tá, gente? Quanto mais adverso o trabalho, menor o salário. Mais ainda, na medida em que maquinaria e divisão do trabalho se expandem, aumenta a massa de trabalho, seja pelo aumento do tempo de trabalho, seja pela exigência de mais trabalho no mesmo intervalo de tempo, pela maior velocidade das máquinas, etc.
A indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre patriarcal na grande fábrica do capitalista industrial. Massas de trabalhadores concentradas na fábrica são organizadas militarmente. Eles são colocados como soldados rasos sob a supervisão de uma hierarquia inteira de suboficiais e oficiais. Não são apenas serviçais da classe burguesa, do Estado burguês. São oprimidos todos os dias e horas pela máquina, pelo supervisor e, sobretudo, pelos próprios donos das fábricas. Tal despotismo é tanto mais mesquinho, odioso, exasperante, quanto mais abertamente proclama ter no lucro o seu objetivo exclusivo. Bom, ou seja, é bem dignificante, né, saber que toda essa exploração, toda essa corrida contra o relógio tem como único objetivo, né, e isso ser justificado abertamente, ter como único objetivo esse sistema de opressão o lucro de poucas pessoas, né, de indivíduos. Quanto menos destreza e força exige o trabalho manual, isto é, quanto mais a indústria moderna se desenvolve, tanto mais o trabalho dos homens é substituído pelo das mulheres e crianças. Diferenças de sexo ou de idade não têm mais qualquer relevância social para a classe trabalhadora. Só há instrumentos de trabalho, cujo preço varia conforme a idade e o sexo. Uma vez terminada a exploração do operário pelo fabricante, mediante o pagamento do salário em dinheiro, caem sobre ele as outras parcelas da burguesia, os proprietários de imóveis, o dono da mercearia, o agiota, etc. Os pequenos empreendedores tradicionais, os pequenos industriais, comerciantes e os que vivem de renda, os artesãos e agricultores, decaem no proletariado. Uns, cujo pequeno capital não é suficiente para permitir que adotem os processos da grande indústria, sucumbem frente à concorrência com os grandes capitalistas. Outros, porque sua habilidade é desvalorizada pelos novos métodos de produção. Assim, o proletariado é recrutado em todas as classes da população. O proletariado percorre diversas etapas em seu desenvolvimento. Sua luta contra a burguesia começa com sua própria existência. No início, os trabalhadores lutam individualmente. Depois, é a vez dos operários de uma fábrica. Em seguida, os trabalhadores de todo um ramo de produção, em uma localidade, contra um único burguês que os explora diretamente. Eles não dirigem seus ataques apenas contra as relações burguesas de produção, mas contra os próprios instrumentos de produção. Destroem as mercadorias concorrentes vindas de fora, depredam as máquinas, incendiam as fábricas, procuram reconquistar a posição perdida do trabalhador na Idade Média. Nessa fase, os trabalhadores formam uma massa espalhada por todo o país, dispersa pela concorrência. Se por vezes se juntam para agir, isso ainda não resulta de sua própria união, mas da união da burguesia, que para alcançar seus objetivos políticos precisa pôr o proletariado em movimento, e ainda consegue fazê-lo. Nessa fase, portanto, os proletários não lutam contra seus inimigos, mas contra os inimigos de seus inimigos, os restos da burguesia absoluta, os proprietários de terra, os burgueses não industriais, os pequenos burgueses, enfim. Assim, todo o movimento da história está concentrado nas mãos da burguesia. Cada vitória conquistada nessas condições é uma vitória da burguesia. E esse trecho faz a gente refletir, né? E nesse momento mesmo de disputa acirrada, né? Disputa de consciência mesmo no Brasil, a gente vê uma grande massa, né? De pessoas, trabalhadores também, e também classe média, né? Justamente defendendo interesses da burguesia. Mas enfim, isso daí eu vou deixar para cada um refletir, né? Com o desenvolvimento da indústria, contudo, o proletariado não só se expande, mas se concentra em grandes massas. Sua força aumenta e ele a reconhece cada vez mais. Os interesses e as situações de vida no interior do proletariado igualam-se cada vez mais, na medida em que a maquinaria elimina as diferenças no trabalho e os salários são reduzidos aos mesmos níveis em quase todo lugar. A concorrência mais acirrada entre os burgueses e as crises comerciais dela resultantes tornam o salário do trabalhador cada vez mais instável. O aperfeiçoamento incessante e acelerado da maquinaria torna sua existência cada vez mais insegura. Cada vez mais, os choques entre trabalhadores individuais e burgueses individuais tomam o caráter de choque entre duas classes. Os
trabalhadores começam a formar associações contra a burguesia, lutam juntos para assegurar seu salário. Fundam organizações permanentes de modo a se prepararem para a ocorrência de ondas esporádicas de sublevações. Em alguns lugares, a luta explode em revoltas. De tempos em tempos, os trabalhadores saem vitoriosos, mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o sucesso imediato, mas a união crescente. Ela é incentivada pela expansão dos meios de comunicação, produzidos pela grande indústria, que colocam os trabalhadores das mais diversas localidades em contato. Basta essa ligação para centralizar as numerosas lutas locais em uma luta nacional, em uma luta de classes. Toda luta de classes é, contudo, uma luta política, e a união que os cidadãos da Idade Média, com suas estradas vicinais, só alcançaram em séculos, com as estradas de ferro, os proletários modernos realizam em poucos anos. Imagine com a internet, né, agora. Esta organização dos proletários em classe, e com isso em partido político, pode ser destruída em qualquer momento pela concorrência entre os próprios trabalhadores. Porém, ela ressurge sempre, mais vigorosa, mais firme e mais poderosa. Ela força o reconhecimento dos interesses específicos dos trabalhadores na forma de leis, na medida em que eles se aproveitam das divisões entre os burgueses. Assim ocorreu, por exemplo, quando foi aprovada a limitação da jornada de trabalho em 10 horas na Inglaterra. Os choques que ocorrem na velha sociedade estimulam de muitas maneiras o desenvolvimento do proletariado. A burguesia vive em conflitos permanentes, inicialmente contra a aristocracia, mais tarde contra segmentos da própria burguesia, cujos interesses passaram a se opor ao progresso da indústria, e sempre contra a burguesia dos demais países. Em todas essas lutas, a burguesia se vê forçada a apelar para o apoio do proletariado. Em todas essas lutas, a burguesia se vê forçada a apelar para o apoio do proletariado e arrastá-lo para a arena política. Ela mesma, portanto, supre os elementos para a formação política do proletariado, isto é, as armas contra ela mesma. Além disso, como vimos, com o progresso da indústria, parcelas significativas das classes dominantes são degradadas e caem no proletariado, ou, ao menos, se veem ameaçadas em suas condições de vida. Também elas passam ao proletariado uma massa importante de elementos educativos. Por último, nos períodos em que a luta de classe se aproxima da hora decisiva, o processo de dissolução no interior das classes dominantes e de toda a velha sociedade adquire um caráter tão vivo e intenso que até uma pequena parcela da classe dominante dela se separa e se junta à classe revolucionária, a classe que carrega o futuro em suas mãos. Como outrora uma fração da nobreza aliou-se à burguesia, também uma parte da burguesia passa agora para o lado do proletariado, especialmente uma parte dos ideólogos da burguesia, que alcançam uma compreensão teórica do movimento histórico em seu conjunto. De todas as classes que hoje se contrapõem à burguesia, só o proletariado constitui uma classe verdadeiramente revolucionária. Todas as demais se arruinam e desaparecem com a grande indústria. O proletariado, ao contrário, é seu produto mais autêntico. As classes médias, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, combatem a burguesia para garantir a própria existência como classes médias e impedir o próprio declínio. Portanto, não são revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, são reacionárias, pois tentam virar a roda da história para trás. Quando são revolucionárias é porque estão na iminência de passar para o proletariado. Não defendem então seus interesses atuais, mas futuros. Abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar no do proletariado. O lumpenproletariado, essa parcela passiva em decomposição das camadas inferiores da velha sociedade, pode às vezes ser arrastado para o interior do movimento pela revolução proletária. Suas condições de vida, contudo, fazem com que ele tenda mais a se deixar comprar pelas atividades reacionárias. As condições de sobrevivência da velha sociedade já estão destruídas nas condições de existência do proletariado. O proletário não tem propriedades, sua relação com mulher e filhos já não tem nada em comum com as relações familiares burguesas. O trabalho industrial moderno, a sujeição do operário ao capital, na Inglaterra como na França, na América como na Alemanha, retirou dele qualquer caráter nacional.
Para ele, as leis, a moral, a religião são conceitos burgueses que ocultam outros tantos interesses burgueses. Todas as classes dominantes anteriores procuraram garantir sua posição, submetendo a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários só podem se apoderar das forças produtivas sociais se abolirem o modo de apropriação típico destas, e, por conseguinte, todo o modo de apropriação em vigor até hoje. Os proletários nada têm de seu para salvaguardar. Eles têm que destruir todas as seguranças e todas as garantias da propriedade privada até aqui existentes. Então ele está fazendo esse resumo, né, de que para romper com esse ciclo de exploração, o único jeito é acabar com o modo de apropriação desse tipo de produção, né, o modo de apropriação capitalista, que é justamente tirar os meios de subsistência, ter o controle de toda a aquisição de matéria-prima, ter o controle de toda a tecnologia, todo o maquinário necessário para desenvolver a indústria, né? Esses são alguns pilares do modo de produção capitalista. Então, para que a gente venha a superar a exploração do trabalho, que é originada desse modo de produção, a gente tem que retomar justamente essas coisas. E aí ele chega à conclusão de que a gente tem que acabar com todas as garantias da propriedade privada até aqui existentes. E ele vai entrar num debate, acho que daqui a pouco, justamente sobre o que é propriedade privada. Todos os movimentos precedentes foram movimentos de minorias ou em interesse de minorias. O movimento proletário é um movimento autônomo da imensa maioria, no interesse da imensa maioria. O proletariado, a camada mais inferior da sociedade atual, não pode se levantar, colocar-se de pé, sem mandar pelos ares todas as camadas superpostas que constituem a sociedade oficial. Não obstante, a luta do proletariado contra a burguesia, não pelo seu conteúdo, mas pela sua forma, é em primeira instância nacional. O proletariado de cada país tem que derrotar, antes de tudo, sua própria burguesia. Ao delinear as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, descrevemos a guerra civil mais ou menos oculta que se trava no interior da sociedade atual, até o ponto em que ela explode em revolução aberta, e o proletariado funda seu domínio por meio da derrubada violenta da burguesia. Todas as sociedades até agora se apoiaram, como vimos, no antagonismo entre classes dominantes e dominadas. Mas, para que uma classe possa ser oprimida, é necessário garantir-lhe as condições que lhe permitam, pelo menos, sobreviver em sua existência servil. O servo evoluiu no interior da própria servidão até se tornar membro da comuna. Assim como o pequeno burguês, sob o jugo do absolutismo feudal, elevou-se à categoria de burguês. O operário moderno, ao contrário, em vez de ascender com o progresso da indústria, afunda-se cada vez mais abaixo das condições de sua própria classe. O trabalhador se torna um pobre, e a pobreza se expande ainda mais rapidamente que a população e a riqueza. Evidencia-se assim, abertamente, que a burguesia é incapaz de permanecer por mais tempo como classe dominante e de impor à sociedade, como leis supremas, as condições de sua própria existência. Ela não é capaz de dominar porque é incapaz de garantir a existência do seu escravo, no interior mesmo da escravidão, porque ela se vê obrigada a permitir que ele decaia a tal ponto que precisa alimentá-lo em vez de ser alimentada por ele. A sociedade já não consegue mais viver sob o domínio da burguesia, isto é, a existência desta já não é mais compatível com a sociedade. A condição essencial para a existência e a dominação da classe burguesa é a concentração de riqueza nas mãos de particulares, a formação e a multiplicação do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este se baseia na concorrência entre os trabalhadores. O progresso da indústria, de que a burguesia é agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos trabalhadores, decorrente da concorrência, pela sua união revolucionária por meio da associação. Com o desenvolvimento da grande indústria, portanto, a base sobre a qual a burguesia assentou seu regime de produção e apropriação dos produtos é solapada, ou seja, derrubada. A burguesia produz, antes de mais nada, seus próprios couveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. E assim acaba o primeiro
trecho, né? Finalmente, porque eu demorei muito fazendo várias vezes esse vídeo e vou descansar um pouco. Daqui a pouco eu vou gravar a segunda parte.